Bom, boa tarde para quem está aí assistindo a gente. Obrigada pela participação desde já. A gente vai seguir agora com um bate-papo bem legal com ex-alunos aqui da USP, de Ribeirão Preto, de Física Médica. A gente vai começar pela professora Leila, que atualmente está na carreira, segue a carreira acadêmica e está na Universidade de Carleton, no Canadá. Professora Leila, por favor. Você está com o áudio mutado, Leila. Perdão. Leila, tá me ouvindo? Você tá com áudio agora? Desculpa. Não, eu só falei que é um prazer enorme estar aqui hoje. Eu espero que as nossas histórias consigam inspirar um pouquinho vocês que ainda estão em dúvida de que carreira seguir. Não é uma decisão fácil. E eu tenho aqui alguns slides só para ilustrar um pouquinho da trajetória que eu tive desde da época que eu estava no colegial até chegar onde eu estou hoje. Então, quando eu estava aí na idade de vocês, terminando o ensino médio, eu estava em São Paulo. E naquela época eu tinha certeza que as carreiras que eu queria seguir eram ou educação física ou esporte na USP. Eu não tinha dúvida nenhuma que era isso que eu queria. Aí, por alguns motivos pessoais, um familiar acabou ficando doente, e nesse meio tempo eu acabei descobrindo, por meio dessa experiência, que existia uma carreira chamada física médica. Essa pessoa contou para mim que, olha, tinha uma pessoa lá trabalhando no hospital, fazendo alguma coisa com o meu tratamento de radioterapia, mas ele não era médico, ele era físico. E aquilo ali, naquela época, eu fiquei meio com a pulga atrás da orelha. Então, eu comecei a pesquisar um pouquinho melhor. O curso de Física Médica era um curso novo, ainda não era tão conhecido assim como é hoje. E, para resumir toda aquela história, aquele drama que a gente passa na época do colegial de decidir qual é a carreira que a gente vai seguir, eu resolvi, no último minuto, prestar FUVEST para fazer alguma coisa relacionada à física. Só que naquela época, muito inocente, eu não queria ir para Ribeirão. Então, meu plano foi... eu queria continuar em São Paulo, né? Porque, afinal de contas, São Paulo é maravilhoso, cheio de trânsito. Eu não sabia das belezas de se morar na cidade do interior. Aí eu acabei decidindo prestar vestibular para entrar no IFUSP, no Instituto de Física da USP. Então eu tinha um plano que naquela época eu achava que era um plano genial. Eu queria entrar na USP, lá no IFUSP eu ia tentar cursar algumas disciplinas que eles tinham como optativas relacionadas à física médica. Meu plano era me formar nesse bacharelado em física e aí arrumar um emprego no hospital. Resolvido. Só que eu nem preciso falar que eu tive algumas falhas nesse meu plano genial. A única coisa que deu certo foi ingressar na USP. Então, eu ingressei no IFUSP, eu fiquei lá por mais ou menos 2 anos, só que nesse meio tempo eu acabei descobrindo que todas aquelas disciplinas optativas de física médica que estavam disponíveis no papel, na prática as coisas eram um pouquinho diferentes. Não era todo ano, não era todo semestre que eles ofereciam essas disciplinas, então ia ficar praticamente impossível de eu concluir esse curso de bacharelado com o conhecimento que eu gostaria de ter, e sem dúvida ia ser impossível arrumar um emprego no hospital como física médica do jeito que eu queria. Aí naquela época eu também tive um pouco de oportunidade de trabalhar com alguns professores lá na área de pesquisa de física aplicada à biologia, e aquilo só serviu para mostrar para mim que realmente eu não queria uma formação somente em física, eu queria ter alguma coisa de biologia junto durante o meu curso de graduação. Eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar com uma área que estudava efeitos da radiação no DNA. E aquilo, assim, na época foi, nossa, eu preciso dar um jeito de transferir esse curso. E foi o que eu fiz. Eu descobri que existia uma forma de tentar uma transferência interna pela USP, e eu submeti uma aplicação para essa transferência interna, fui aprovada em 2003 para ir para Ribeirão Preto, no curso de Física Médica. Eu me juntei à quarta turma, a gente se formou em 2007, e lá eu encontrei o que eu falo que é o balanço quase perfeito de exatas com biológicas. É lógico que, como vocês já devem ter ouvido de outras pessoas, o curso de Física Médica ele é um curso de física, com algumas coisinhas de medicina, de biologia, então não é um meio a meio, mas ele deu toda aquela base que eu estava buscando, aquele mix que eu queria ter. E eu deixei essa fotinho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, mas eu deixei essa fotinho aqui, que é uma membrana de uma célula, só para ilustrar
que o curso de bioquímica, por exemplo, foi um que eu me apaixonei logo de cara, que eu não imaginava como era legal entender como que uma célula funciona, como que o nosso corpo funciona, e tudo isso foi possibilitado graças a essa multidisciplinaridade que a gente tem no curso de Física Médica. Então, chegando na Física Médica, foi um curso de Física, a gente aprende muita coisa de Física básica, de Física avançada, muita matemática, também tem esse toque de Biologia, vamos dizer assim, e mais para o final do curso a gente começa a ver as matérias específicas de Física Médica, mais relacionadas à radioterapia, processamento de imagens, medicina nuclear. Então, assim, é uma carreira bastante árdua, mas ao mesmo tempo ela pode ser muito boa, muito ampla para você escolher basicamente a área que você quiser atuar. Então, no comecinho, quando eu cheguei lá em Ribeirão, eu comecei a trabalhar com um professor na área de ótica. Então, ali eu tive a possibilidade de combinar um pouquinho de química com ótica, com física, para caracterizar células de câncer. Então, isso aí já foi outra área que eu descobri que foi fenomenal. Você consegue combinar várias disciplinas, várias áreas do conhecimento num projeto só. E aos pouquinhos eu fui me apaixonando mais e mais pela pesquisa. Em 2007 eu me formei, como eu já falei, e eu comecei um mestrado lá em Ribeirão também. Vocês já devem também ter ouvido falar a respeito do FAMB, o mestrado de Física Aplicada à Medicina e Biologia. Lá eu continuei trabalhando com essa área de espectroscopia, que é basicamente usar luz para você caracterizar tecidos, materiais. No meu caso, eu fiquei olhando qual era a composição de células de câncer e comparando esses espectros, que é essa figurinha que está aí, como que muda de uma célula para outra, o que, que acontece quando a gente estimula ela de uma forma ou de outra. Depois, durante esse mestrado, eu consegui uma bolsa para vir passar 6 meses no Canadá. Eu fui para a Winnipeg e lá eu trabalhei por 6 meses no National Research Council e eu comecei a trabalhar na área de microscopia óptica. Então, isso foi outra aventura de explorar essa nova área do conhecimento também, de novo, aplicado tendo biologia aplicado lá. Nesse meio tempo, eu recebi um convite para voltar e fazer meu doutorado em Winnipeg. Então, eu ingressei na Universidade de Manitoba em 2011. Eu fiquei por lá até 2015. O meu trabalho continuou envolvendo essa área de microscopia. Eu comecei a caracterizar como que artérias e a composição das artérias usando essas técnicas ópticas. Bom, longa história, a gente podia passar a tarde inteira aqui conversando a respeito de pesquisa, ou como foi essa vida, mas depois eu consegui um pós-doutorado. Só lembrando, tem 5 minutos para o próximo. Não, tá legal, já tá acabando. Então, aí eu tive a oportunidade de ir para Vancouver fazer um pós-doutorado lá. Pós-doutorado, assim, depois que você termina o seu doutorado, você tem a chance de ter uma experiência extra em pesquisa. E lá eu tive a chance de trabalhar com outra área que foi relacionada a doenças respiratórias. Eu comecei a estudar mais como que o colágeno mudava, tudo isso tendo sempre a física ali no background, como a base para você desenvolver métodos de caracterizar esses tecidos. Então, hoje em dia, como ela já falou hoje no começo da apresentação, eu sou uma professora pesquisadora na Carleton University, em Ottawa. Eu comecei em janeiro, um pouquinho antes da pandemia. Hoje em dia eu estou no departamento de Systems and Computer Engineering, na parte de Biomedical Engineering, engenharia biomédica, e eu trabalho agora com microscopia de alta resolução e estou migrando para a área de engenharia de tecidos. Então, assim, o que eu queria falar para vocês, uma mensagem final a física médica é uma área muito interessante, porque essa figurinha aqui, ela pode resumir qual é a trajetória, ou como que a trajetória vai ser. Vocês vão ouvir dos meus colegas aqui que você pode basicamente ficar na academia, você pode ir para a indústria, você pode ir para a pesquisa, você pode ir para a clínica. As opções são infinitas, você pode ir mais para química, para engenharia, para matemática, para o business. Então, assim, se você está em dúvida, se você não sabe bem ao certo qual que é a sua paixão na vida, a física te dá uma boa base, assim, para você ter a oportunidade de explorar vários campos e de lá você vai conseguir voar para onde você naturalmente for. Então, é isso. Mais tarde a gente volta com as perguntas. Isso, muito legal. É importante essa mensagem, né? Que a gente pode chegar em vários lugares, a partir da física. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Cristiano Reis. Ele vai falar um pouco sobre
a carreira hospitalar, né? Ele também está no exterior agora, e ele formou em 2009. Ele vai dar uma palavra, então, para a gente. 2008. 2008, perdão. Bom, pessoal, meu nome é Cristiano, como a Isabela acabou de apresentar, eu fui estudante aí também de Ribeirão Preto, e eu não tenho nenhuma apresentação, assim, de slides, como a Leila fez, né, mas foi muito bom que a Leila acabou fazendo uma boa introdução, né, desse percurso aí da física médica para a gente, e eu vou tentar complementar um pouco, né, com o que foi a minha carreira, ou melhor, a minha tomada de decisões, porque como vocês acabaram de ver, você é quem acaba definindo, né, que trajetória você vai, né, trilhar dentro da física médica, e eu espero que também isso possa, de alguma forma, contribuir para a escolha de vocês. Então, na verdade, desde o colegial e do ensino médio, né, eu sempre tive muita afinidade com duas disciplinas que eu gostava bastante, que era biologia e física, né? A gente tinha um contato maior com a biologia naquele último ano lá do ensino fundamental, antes, na minha época, chamava oitava série, né? O nosso primeiro contato com a física, depois no ensino médio, que a gente vê melhor, propriamente dito, algumas, né, temas relacionados à física. E aí, eu passei por novamente, como a Leila mencionou, uma das nossas indecisões na vida, né, quando a gente está saindo ali do ensino médio e querendo ingressar na universidade, né, e decidir o que fazer. Então, eu acabei prestando, na verdade, o vestibular de medicina na Universidade Federal da Bahia. Eu morava na Bahia. Eu nasci em São Paulo, mas desde os 3 anos de idade a minha família se mudou, voltou para a Bahia, porque eles são originalmente de lá. E então eu prestei vestibular na época para medicina na Federal da Bahia. Não tinha muitas opções na época, né? Eram poucos lugares onde você poderia tentar uma faculdade de medicina. E ao mesmo tempo prestei física, né? Assim, duas opções completamente a priori, né? Podiam parecer completamente distintas uma da outra, afastadas, né? Não conectadas, né? E aconteceu, né, de eu entrar então na faculdade de física na Universidade Estadual de Feira de Santana. Né? Então, eu comecei a cursar física e eu costumava dizer que depois essa dúvida que a gente tem de escolher o que fazer, né? Eu diria que depois a gente tem uma outra angústia dentro de quando a gente já está fazendo um curso, né? Somente de física, que é a primeira dúvida se você realmente está seguro daquela opção que você fez, se física é realmente o que você quer. E aí depois disso você tem uma outra dúvida, né? Uma vez que você não realmente física era o que eu queria, é meu mundo. E aí depois veio a outra dúvida, já perto do final do curso, que era, e para que área da física, né? Para que área da física eu vou me especializar, eu vou seguir minha carreira, né? Então eu lembro que tem um momento no nosso curso lá, no curso na Universidade Estadual de Feira de Santana, que você tinha que decidir, você tinha que optar se você iria fazer licenciatura ou bacharelado, né? Você tinha um conjunto comum de disciplinas, mais ou menos ali até o terceiro ano, e o segundo ano e meio, não me lembro, e depois você tem que decidir se vai fazer licenciatura e bacharelado. Então, eu me empolguei bastante com a questão de ensino, e na época eu lembro que eu optei por licenciatura, e eu lembro que eu tive um professor, né, que quando eu cheguei na faculdade, ele perguntou, né, vamos lá contar como é que vocês cada um chegaram aqui, né? Tem um histórico muito grande de pessoas que acabam entrando porque a concorrência é muito baixa, então ele estava interessado em saber por que cada um tinha escolhido física. E eu lembro que eu citei esse meu dilema de fazer o vestibular para física e medicina, e ele foi a primeira pessoa, né, que falou assim, olha, existe uma área, isso era ano de 2000, né? Existe uma área aí de interligação entre a física e a medicina, né, que chama física médica. De repente, você pode tentar alguma coisa no futuro, uma pós-graduação. Né? E eu guardei aquela ideia, mas, como eu falei, eu acabei achando que enveredar pela área de ensino, estava muito empolgado, optei pela licenciatura. E já no final do curso, chegou um professor novo no departamento, o professor Germano, que tinha feito, né, mestrado em física médica lá em Ribeirão Preto, aí na USP de Ribeirão Preto. E aí, novamente, veio a ideia da física médica. E eu falei, né, eu estava agora na dúvida do que fazer, né, na física, estava pensando que ia fazer ensino de física, estava começando a surgir bastante pós-graduação na área de ensino de física, mestrado, doutorado.
E aí ele me veio de novo com a ideia da física médica, aí combinamos da gente estudar, eu falei que estava interessado, e aí combinamos de apresentar seminários, né? Tinha um desses livros que a Leila mostrou aí, né? Que é uma das bíblias da física, que é Introdução à Física Radiológica e Dosimetria. A gente começou a estudar esse livro e eu comecei a apresentar seminários para ele. E aí, realmente, quando faltava pouco para eu terminar a licenciatura em Física, eu decidi, falei, não, quero para Física Médica, não quero nem esperar formar, então, eu lembro que na época, até onde eu sabia, tinham duas opções. Para mim, eu tinha a Universidade Federal de Sergipe, que era até mais próximo, em Aracaju, lá da Bahia, e tinha a USP, né, o curso de bacharelado em Física Médica, então, um curso de graduação, porque, na verdade, quando a Física Médica ela começou com os cursos de pós-graduação somente, né, mestrado e doutorado, depois é que surgiu o curso de bacharelado. E aí eu vi que tinha esse curso na USP, que a USP era uma das pioneiras, né, na física médica. Aí eu falei, não, se é para começar isso aí, eu vou começar lá onde a coisa, né, começou mesmo. Então eu decidi fazer uma transferência externa, era uma vaga só, mas eu tive a felicidade de ser contemplado, né, nesse processo, e aí acabei ingressando no curso em 2005, no bacharelado em física médica, mas como eu já tinha uma carreira dentro do curso de graduação em física, eu acabei eliminando bastante disciplinas, né? E eu lembro que eu pegava disciplinas com a turma do quarto e do quinto ano, acho que até a turma da Leila eu cursei algumas disciplinas junto com eles, né? Mas acabei formando em 2008, né? Um ano exatamente depois da turma da Leila, e eu lembro que eu tinha janelas, né? Assim, no curso, né? Assistia uma disciplina com a turma, assistia uma disciplina com a outra turma, e aí dentro lá do curso de Física Médica, novamente, você tem, né, várias opções, como a Leila falou, e eu não sabia se ia seguir a carreira acadêmica, uma coisa que eu comecei a conhecer quando estava lá no departamento, né, trabalhei com a professora Patrícia Nicolucci, que era da parte de radioterapia, né, e a radioterapia já era uma coisa que me atraía desde o início, eu achava muito bacana essa questão de você usar a física para tratar pacientes, né, tratar com radiação. Então, aquilo, se vocês lembram, como eu falei no início, né, o que a priori parecia física e medicina duas coisas tão distintas, né, eu via dentro da radioterapia a possibilidade dessas coisas estarem cada vez mais juntas. Então, aí eu tinha essa dúvida se eu ia seguir carreira acadêmica, porque eu também comecei a gostar muito da pesquisa, ou se eu ia para a clínica. Então, depois do meu bacharelado, eu acabei ingressando no mestrado, lá com a professora Patrícia, trabalhando na área de radioterapia, tratando, né, de tratamento de câncer com radiação, e depois segui para o doutorado, né, também com a professora, e durante metade do doutorado, né, eu tive a oportunidade de vir aqui para o Canadá, fazer o que a gente chama de um doutorado sanduíche, né, onde você faz parte, né, um ano de seu doutorado no exterior e volta para concluir ele aí no Brasil. E eu fui exatamente para Carleton, que é onde a Leila está hoje lá como professora, né, trabalhei com um grande pesquisador da nossa área, né, referência na parte de simulação computacional, né, para simular o transporte da radiação, né, com os tecidos biológicos, que era o professor Rogers, e me apaixonei muito pela forma como essa parte da radioterapia era feita aqui no Canadá, né, você tem essa oportunidade de, às vezes, mesmo estando dentro da clínica, né, você também fazer pesquisa, né, no Brasil isso é um pouco mais difícil, a pesquisa está mais focada nas universidades, né, e a parte clínica são poucos casos onde você tem uma instituição clínica que faz pesquisa. Então eu vi que no Canadá que essa transição, essa combinação era mais fácil, né, e mais comum para eles, né. Então quando eu voltei para o Brasil, eu terminei meu doutorado, né, e sempre fiquei, né, pensando nessa questão de poder trabalhar na clínica, né, e ao mesmo tempo fazer pesquisa. Bom, mas até então a minha experiência na clínica ela era muito pouca, né, e era uma coisa que eu sentia falta. Eu lembro das aulas da professora da Patrícia de radioterapia, né, que ela dava umas aulas muito bacanas, assim, falava com muita propriedade porque ela tinha uma experiência clínica. Então eu sentia que eu precisava, né, caminhar um pouco pela clínica, né, tá ali próximo de ver como que é essa questão da radioterapia, o tratamento do paciente. Então foi aí que depois do doutorado, eu decidi fazer residência em física médica, né? Não que você tenha que fazer mestrado e doutorado para fazer a residência aí no Brasil, né? Você pode sair do bacharelado para ir fazer residência, é o que a maioria acaba fazendo. É diferente daqui do Canadá.
e dos Estados Unidos, porque eles não têm aqui um bacharelado em física médica, né? Você faz o bacharelado em física ou até em engenharia ou alguma área próxima, e, na verdade, você faz aqui um mestrado, um doutorado, para você poder fazer a residência, para trabalhar no hospital. Né? Mas aí no Brasil, não. Vocês da graduação, terminando a graduação, você consegue fazer a residência e ir trabalhar no hospital. Então, eu acabei fazendo esse caminho, né, mais longo, fiz mestrado, doutorado, fiz a residência, me encantei também com a área clínica, né, mas, como eu falei, eu gostei muito dessa vertente que eu tinha visto por aqui, de você combinar a questão da pesquisa com a clínica. Né? Então, eu terminei minha residência lá no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, né, em 2018, e aí eu fui trabalhar no hospital, trabalhei por 1 ano e meio dentro da clínica, no hospital, lá em Santa Catarina, na cidade de Criciúma, no Hospital São José. E aí é chegado o momento onde eu e minha esposa realmente a gente decidiu, desde que a gente veio para cá em 2013, durante o meu doutorado de sanduíche, a gente se apaixonou muito, não só a questão profissional, como acabei de falar, mas também pela cultura, né, do povo aqui, o país, as grandes possibilidades que ele oferece, né? Então, eu e minha esposa, a gente meio que se apaixonou e falou, queremos, né, vir morar nesse país. Então, aí, depois que eu trabalhei 1 ano e meio na clínica, surgiu a oportunidade de eu vir para cá, para a cidade de Halifax, em Nova Escócia, que é uma província aqui do Atlântico, do Canadá, onde, na verdade, eu vim para fazer um curso de certificação, né, que me permite eu trabalhar na clínica, né, já que eu não fiz uma pós-graduação, um mestrado, doutorado, né, que é reconhecida pelo CAMPEP, que é uma organização meio que credencia todas as instituições, né, não só de residência, como também as de pós-graduação na área de física médica. Então, eu vim fazer esse curso de certificação de 1 ano, né, e terminei essa certificação em maio, e é final de abril, na verdade, e aqui em maio já apareceu a oportunidade de eu começar trabalhando aqui no hospital, né, com um pós-doutorado, junto com o professor James Robar, né, que é um grande pesquisador aqui na área, trabalha na clínica também, com bastante linhas de pesquisa. Então, hoje eu estou aqui trabalhando numa área de radiocirurgia, né, que é caracterizada por você tratar o paciente com altas doses de radiação, geralmente em uma ou poucas sessões. E eu acredito que hoje, apesar de todo esse caminho tortuoso, né, lembrando aquele esquema que a Leila mostrou, né, mas eu me sinto muito feliz e realizado por estar conseguindo trabalhar naquilo que eu construí, né, e num país que eu considero um dos melhores lugares do mundo para viver. Né? Então, eu vou finalizar por aqui, e se a gente tiver mais alguma questão, vocês tiverem alguma dúvida, a gente pode esclarecer melhor no bate-papo. Obrigada, Cristiano. Mais dúvidas vão surgir aí depois, sim. André, agora eu vou passar para o André Delfini. Ele vai falar um pouco sobre a carreira empresarial que ele construiu aí. Pode ficar com você, André. Muito obrigado, Isabelle. Muito obrigado. Uma boa tarde aí para todo mundo. Bom, já fui apresentado, eu sou André Delfini. Fui formado em Ribeirão Preto também, pela Física Médica, me formei no ano de 2009, na 6ª turma, então a gente teve aí a Leila, que foi em 2007, o Cris, que foi em 2008, e eu em 2009, olha que sequência aí não planejada. Queria começar agradecendo aqui o professor Éder, o professor Luciane, o professor Jorge, que me convidaram aqui para falar um pouco da minha carreira em empresas, ou como disse o Cristiano aí, a minha tomada de decisões que eu tive aí durante a minha carreira. Eu vou focar aqui em 4 períodos que eu escolhi falar aqui, que são basicamente o primeiro período, o período da minha graduação em Física Médica, que foi aí de 2005 a 2009, um período que eu trabalhei como pesquisa e desenvolvimento na MRA, de 2009 a 2012, depois eu trabalhei de 2012 a 2018 na Siemens, no Brasil, como Customer Service Engineer, eu deixo forçado aí o engineer, porque eu acho muito curioso, pelo menos, para ter um engineer como físico médico. E de 2018 até agora, que eu estou trabalhando aqui na Siemens Alemanha como instrutor técnico. Então, para começar aqui falando da minha graduação,
como eu escolhi a física médica e como foi a minha graduação. Eu sempre gostei muito, sempre fui apaixonado por física e por matemática. E sempre participei das Olimpíadas de Física, de Matemática, e sempre foi uma coisa que eu gostei muito. Mas eu também sempre tive um carinho muito grande pelas áreas das biológicas, pela biologia, pela área que toca a medicina e tudo mais. E quando eu descobri a física médica, que foi por um amigo da minha irmã, que estava fazendo física médica, eu estava no final do primeiro colegial, quando eu descobri, caiu com uma luva para mim pelo que eu queria como graduação, que era um curso de exatas, mas que eu não ia abandonar totalmente a minha área gostosa de biológicas. E aí eu comecei a fazer a graduação em 2005, em 2006 eu comecei o que é chamado de iniciação científica, vocês já ouviram aí algumas pessoas falar disso, é uma iniciação no processo de pesquisa para alunos de graduação, também são aceitos alunos de ensino médio na iniciação científica, mas eu comecei a fazer com o professor Éder, que falou um pouco antes aqui, um pouco sobre medicina nuclear, e eu fiz um projeto que era o Sistema de Ausculta Digital Abdominal. O produto da minha pesquisa foi essa geringonça aí. A gente pode... Bom, não era tão feio assim, tá? Porque tinha mais uma tampa por fora aqui, mas essa foto aqui é para mostrar a parte de dentro. E você vê que é uma eletrônica, né? Você fala assim, poxa, mas física médica? A minha iniciação científica era na área de instrumentação. Eu trabalhava com a parte de instrumentação. Então, eu desenvolvi esse sistema de ausculta digital abdominal com o professor Éder. Eram basicamente 6 microfones, 6 canais. Cada um dos canais tinha um sino de estetoscópio na ponta, e a gente posicionava esses canais no abdômen de um voluntário para pegar sinais de áudio da barriga do voluntário, e depois a gente processava isso no computador e fazia a análise, a avaliação desse sinal de áudio pelo software, e conseguia dizer aí que parte da barriga do voluntário estava ativa, que parte que não estava, e a gente dava um iogurte para o cara tomar. Enfim, essa foi a nossa pesquisa que a gente fez aí com a iniciação científica. No final da faculdade, a gente tem que fazer um estágio obrigatório, e o estágio obrigatório que eu fiz já foi focando nessa área de instrumentação, já foi focando nessa área de eletrônica, de equipamentos. Eu fiz o estágio na empresa que depois eu vinha trabalhar, que é a chamada MRA, onde eu fui efetivado, então, em 2010, né? Em 2009 fiz estágio, em 2010 eu fui efetivado como físico médico de pesquisa e desenvolvimento. Se vocês ouviram um pouco mais cedo a professora Patrícia e o professor Adilton conversando sobre a área de pesquisa, sobre a área de empreendedorismo, vocês ouviram a professora Patrícia falando sobre a questão de a pesquisa que é de base e a pesquisa que é focada num produto, focada num buscar uma solução para alguma coisa. E o tipo de pesquisa que eu fiz nessa empresa foi esse segundo tipo, o tipo de buscar uma solução. A MRA é uma empresa pioneira na área de radiação do Brasil. Ela tem serviços, como ela presta serviços de radioproteção, então ela vai fazer controle de qualidade de equipamentos, levantamento radiométrico, projeto e cálculo de blindagem, um monte de coisa nessa área. Tem também um setor que é de dosimetria pessoal. A MRA ela vende esse serviço de monitorar a dose de cada do indivíduo, e também fabricar esses dosímetros que são usados para isso. A MRA ela tem também um laboratório de calibração de equipamentos médicos, e ela é produtora de detectores de radiação. Então foi um playground muito bom para trabalhar como pesquisa e desenvolvimento. Lá eu tive a oportunidade de trabalhar com vários projetos que enriqueceram muito o que eu estava fazendo. Alguns deles aqui, só para nomear, para vocês terem uma ideia, esse é um produto da MRA, né, um contador Geiger-Miller, que ele mede a radiação. Basicamente, ele vai te dar aqui no ponteiro quanto de radiação ionizante tem nesse ambiente. É um pouco mais complicado que isso, mas para simplificar, é um indicador para você, tem tanto de radiação aqui. E esse era um projeto relativamente antigo da empresa, e quando eu comecei lá, nós desenvolvemos uma fonte de alta tensão para esse contador Geiger, que era uma fonte de alta tensão muito mais eficiente
do que o que estava sendo utilizado. E depois nós fizemos uma nova eletrônica para esse Geiger. Essa eletrônica, ela era mais eficiente, mais confiável, e só para ter uma ideia, assim, antes a bateria do Geiger, ela durava alguns dias, 2, 3, 4 dias, se deixado ligado direto, talvez uma semana. E depois dessa eletrônica, ela passou a durar meses. A gente não conseguiu acabar com a bateria de um Geiger de teste que a gente estava fazendo, ele ficou por mais de um ano na nossa bancada, enchendo o nosso saco lá, apitando, e ficou tão eficiente, tão boa a nossa eletrônica que ficou a bateria para sempre, basicamente. E no mesmo foco, a gente desenvolveu um BIP, né, que é basicamente um mini Geiger, é um mini detetor de radiação para indicar para a pessoa, tem radiação aqui. Então ele só apita, ele faz pequenos bips proporcionais à radiação que tem no ambiente, e quando tem muita radiação, ele fica louco, apitando que nem doido, e daí você sabe, cai fora daí que tem muita radiação. Então esse é um equipamento pequenininho, que o pessoal usa em algumas plantas, em algumas indústrias de mineração, para saber se tem radiação no local. Na área de dosimetria da MRA, eu trabalhei também fazendo uma otimização dos leitores desses dosímetros. Aqui ao nosso lado direito, a gente vê uma foto do leitor antigo aqui. Essa pastilhinha branca aqui é a pastilhinha que vai detectar quanto de radiação foi recebida. Então, basicamente, ela é um cristal que vai receber essa radiação, guardar essa informação, e depois, quando a gente quiser ler, esse é um TLD, é um dosímetro termoluminescente, quando a gente esquentar, ele vai produzir uma luz que é proporcional a essa radiação que foi absorvida. E aí a gente fez uma atualização, uma inovação aí em cima desse equipamento, que a gente digitalizou esse equipamento. Você pode ver que é um equipamento bem antigo. Antes o processo era que o operador colocava a pastilha lá, apertava o botão, lia o valor nesse display aqui, aparecia um valor numérico aqui nesse display, e aí ele anotava esse valor, tinha que fazer umas contas para ver quanto era de dose e tudo mais. E aí nós digitalizamos esse processo e nós fizemos aqui um processo em que o operador consegue ver qual que é a curva de aquecimento, qual que é a curva de luz que essa pastilha está gerando, e já dá ali qual que é a carga, ou qual que é a dose que representa aquela pastilha, dependendo do fator de calibração. E como último projeto aqui para apontar, eu trabalhei também num projeto que é um chamado projeto de transferência de tecnologia. É quando um projeto ele é desenvolvido, vamos dizer, por uma universidade, por um órgão de pesquisa, e aí uma empresa faz um acordo para transferir essa tecnologia desenvolvida para dentro da empresa. E esse projeto, o projeto PIP da FAPESP, foi o desenvolvimento de uma sonda cirúrgica radioguiada. Numa cirurgia de, vamos dizer, mastectomia, quando você vai fazer uma cirurgia na mama da mulher que teve câncer. Você quer saber se esse câncer se infiltrou pelos linfonodos. E para fazer isso, o médico ele vai fazer o quê? Ele vai achar esse linfonodo embaixo do braço da mulher, vai tirar, mandar para a biópsia, e baseado no resultado da biópsia, ele vai tomar uma decisão. Continuo tirando ou paro por ali e está seguro? O problema é que para encontrar esse linfonodo, é muito complicado durante a cirurgia. Então, você tem essa sonda radioguiada que você basicamente coloca ali umas gotinhas de um elemento radioativo, ele vai ser filtrado e vai se concentrar no linfonodo sentinela, e com uma sonda radioguiada você consegue ir lá procurar onde é que está esse linfonodo. Então, é uma sonda utilizada dentro da cirurgia, dentro do campo cirúrgico, para localizar esse linfonodo sentinela. Só existiam sondas importadas, a gente fez esse protótipo de uma sonda nacional, que trabalhando de novo na eletrônica. Bom, em 2012 ainda, eu tive a oportunidade de mudar de área, e como tomada de decisão, eu mudei um pouco de área e mudei para uma área de serviço. Eu fui para a área de manutenção e equipamentos médicos na Siemens, no Brasil. A Siemens é uma das maiores fabricantes de equipamentos médicos, de tomografia, ressonância, máquinas de cintilografia, PET e outros. E aí eles me contrataram com esse cargo que é chamado de Customer Service Engineer, engenheiro de serviço ao cliente. E é um nome interessante. Por que desse nome? É porque basicamente
essa área ela é dominada, ela é predominantemente dominada por engenheiros eletricistas ou por técnicos eletricistas. Ele é uma área muito de engenheiro. Eu fui o primeiro físico médico contratado nesse setor na Siemens do Brasil. E normalmente os físico médicos na Siemens, eles são contratados para trabalhar com vendas, né? Porque o físico médico ele vai entender muito bem como o equipamento funciona. Então, quando ele vai vender um equipamento, quando ele vai ofertar um equipamento para um cliente, ele sabe do que ele está falando. Ele conhece por dentro aquele equipamento, ele conhece o uso daquele equipamento. Ou ele vai também trabalhar com o treinamento do cliente, que é o chamado aplicação. O cliente compra um equipamento de ressonância, e aí ele precisa ser treinado. Como eu vou usar esse equipamento de ressonância? Como eu faço um exame? E é normalmente um físico médico que é contratado para essa área de ensinar o cliente a usar esse equipamento. Então, eu fui contratado para uma área um pouco diferente, que foi uma área de fazer a manutenção, de consertar e manter funcionando os equipamentos. E aí eu trabalhei com alguns equipamentos muito interessantes, como o equipamento de SPECT, né, que é também conhecido como cintilografia, que foi o que o professor Heller estava falando um pouco antes, esses dois equipamentos de medicina nuclear, o equipamento de PET. Então, são equipamentos, basicamente, que o paciente recebe uma dose de radionuclídeo, um fármaco que está marcado com um elemento radioativo, e aí a gente vai tentar fazer uma imagem de aonde foi parar esse elemento radioativo dentro do corpo humano. E dependendo de onde ele vai parar, de quanto ele vai parar, quanto tempo ele demora para parar, lá a gente consegue determinar o que está acontecendo. São duas técnicas aí diferentes, mas da mesma área de medicina nuclear. Eu também trabalhei com um equipamento chamado acelerador linear, que é o equipamento utilizado em radioterapia, que é o equipamento utilizado para produzir a radiação que vai ser utilizada na radioterapia. Então, é um equipamento grande, gigantesco esse equipamento, bem complicado, e eu fazia manutenção e consertava esse equipamento. E eu também fui para a área um pouco do ciclotron, que é um equipamento que vai produzir os radiofármacos, vai produzir o chamado FDG e outros nuclídeos que vão ser utilizados no PET. Naquele exame lá que a gente dá o radiofármaco para o paciente, o ciclotron é o que vai produzir esse radiofármaco. Então, eu trabalhei nessa área de consertar, de manter esses equipamentos. A física médica nessa área, ela mudou muito como eu tratava com os clientes, porque eu sabia não apenas da parte eletrônica do equipamento, não apenas da parte engenharia do equipamento, mas eu entendia também a aplicação clínica daquele equipamento. Qual que era o impacto clínico, o impacto na rotina clínica do cliente que tinha aquele equipamento. O que o cliente queria dizer quando ele falava de uma sequência que ele estava fazendo, de um tipo de exame que ele estava fazendo, ou coisa assim. Então, a física médica aí casou muito bem essa intersecção de conhecimento. E aí, em 2018, eu mudei um pouco de área novamente, e eu vim aqui para Siemens, André, Alemanha. Lembrando, tem 5 minutos para a gente começar a sessão de perguntas. Pode deixar que eu já estou finalizando. E em 2018, eu vim aqui para a Alemanha, e eu me tornei instrutor técnico, né, ou technical trainer, da área de tomografia computadorizada. Então agora eu basicamente ensino o que eu fazia no Brasil. Então o que eu fazia no Brasil, que era consertar e manter os equipamentos, hoje aqui na Alemanha, eu ensino como esse equipamento funciona, por que ele faz o que ele faz e como que a gente pode achar um problema no equipamento, consertar esse problema, tratar com o cliente para tentar descobrir o que está acontecendo com a qualidade de imagem dele e por aí vai. Eu estou treinando aqui na Alemanha pessoas do mundo inteiro, aqui é um centro de treinamento global da Alemanha, porque aqui onde eu estou é a sede da Siemens. Então foi um salto grande aqui para mim, que vir aqui direto para a sede da Alemanha. Esse foi mais ou menos a trajetória entre empresas que eu tive, suportada pela carreira de física médica. E vou abrir agora para perguntas aqui. A Isabelle deve ter coletado algumas. E vou passar a palavra também para os meus colegas, para a Leila e para o Cris. Bom, gente, primeiramente agradecer a vocês aí, a apresentação de todos. A primeira pergunta que a gente tem aqui é justamente para o André.
A Thaís Marchetti perguntou: o conhecimento de eletrônica que você utilizou durante a iniciação científica foi adquirido através apenas da sua graduação, das matérias da graduação? É uma ótima pergunta. A eletrônica, a matéria obrigatória que a gente tem de eletrônica durante o curso de física médica é a chamada eletrônica básica. Ele vai te dar os conhecimentos básicos da eletrônica. Para você aprofundar na eletrônica, você vai ter que estudar por conta. Então você tem aí matérias optativas, as chamadas optativas, que você escolhe pegar essas matérias. Então você tem uma matéria que é a introdução à instrumentação biomédica, acho que é o nome dela. Isabelle, me ajuda aí, porque faz tempo que eu estou longe dessas matérias. É uma optativa, do Adilton, do professor Adilton, que falou agora há pouco. Professor Adilton, que vai falar mais sobre a aplicação da eletrônica nesses equipamentos médicos, e você vai estudar por conta própria. Então, sim, eu adquiri esse conhecimento só durante a minha graduação, mas não foram só matérias obrigatórias da graduação. Foram também, você vai ter que, isso é em qualquer área que você for seguir. Eu diria que a graduação vai te dar a base para você conseguir buscar mais conhecimentos daquela área que você quer seguir. Queria até pedir Inclusive na iniciação científica, né? Na iniciação científica você acaba aprendendo muito. Exatamente. A iniciação científica vai apontar o farol para onde você tem que fazer a sua pesquisa, para onde você tem que, o que você tem que ler, o que você vai ler muito, você vai pesquisar muito o que outros já fizeram para conseguir entender como que você pode dar mais um passo. Sim, obrigada. Agora a próxima pergunta, acho que para os três, né? É da Carolina Brígida. Qual conselho vocês dariam para uma pessoa que está muito na dúvida se segue na área hospitalar ou acadêmica? Bom, eu vou começar aqui, mas todo mundo tem, acho que, uma opinião semelhante. Eu diria desde o começo, quando você entrar no curso, quando você começar a se integrar no ambiente, não perca as oportunidades que vão surgir. Comece desde cedo procurando participar de laboratórios, procure uma iniciação científica, não necessariamente sempre no mesmo laboratório. Essa é uma ótima oportunidade para fazer vários estágios ou ter experiência em várias áreas de pesquisa e também procure se conectar com pessoas da indústria, da parte da iniciativa privada. Por exemplo, que nem o André mencionou, ele fez um estágio numa companhia e dali ele seguiu a carreira dele nessa parte de pesquisa e desenvolvimento em indústria. Eu, por exemplo, eu fiquei pulando de área em área dentro da pesquisa e eu simplesmente só me apaixonei mais por ela. Eu tive um pouquinho de experiência na indústria, mas eu vi que não era para mim. Então, você só vai descobrir isso tentando. Então, eu diria, o grande conselho é, uma vez que você está lá dentro, procura se expor o máximo que você puder nas duas áreas. Naturalmente, você vai descobrir qual que é o que você gosta mais ou o que você tem mais afinidade. Só complementar um pouco, mas acho que a Leila colocou, acho que um fator principal, né, que é você se expor, né? É muito difícil vocês decidirem, né, entre duas opções que vocês ainda não conhecem bem, né? Então, a melhor coisa realmente é procurar se expor. Os professores, né, dentro do departamento, cada um tem uma linha de pesquisa. Então, eu lembro quando eu cheguei lá na USP, aliás, antes de começar, eu fui fazer a prova de transferência e aí eu tinha que voltar depois, né? Ainda tinha que voltar para a Bahia, né? Enfim, para começar no ano seguinte. Mas no dia que eu fui fazer a prova de transferência, e aí acho que é um conselho para vocês, ser sempre ousado assim, no sentido de vocês meterem as caras, conversar, chamar as pessoas, isso vai servir também para quando vocês estiverem participando de algum congresso, alguma coisa. Então, no dia que eu terminei a prova, no domingo, né, eu teria que viajar na terça, na segunda-feira eu fui lá na USP. Fui lá naquele mundo, aquela universidade linda, aquele campus de Ribeirão Preto, e eu saí batendo na porta de cada um dos professores. Se vocês falarem com os professores aí, vocês podem perguntar para ele. Eu fui na porta de cada um, porque eu queria saber o que é que cada um fazia. Né? E todos eles foram maravilhosos, receptivos, cada um falou um pouco do que fazia, né? Mas eu já tinha um ganchinho lá atrás que eu queria mexer com radioterapia, e todo mundo falava, ó, a professora Patrícia ali na radioterapia, a professora Adelaide, né? Então, todos eles foram maravilhosos em me receber, e eu acabei iniciando a pesquisa com a professora Patrícia, mas, como a Leila também mencionou, né, isso não quer dizer que você fique você começa uma iniciação na área, de repente você vai, daqui a pouco você faz um mestrado em outra,
né? A gente tem exemplos aí de alunos da USP que eu sei que começaram trabalhando com a professora Dilton no ultrassom e depois eu descobri que estavam fazendo residência em radioterapia. Então, é isso aí, é se expor, né? Acho que o Eu queria melhor conselho é se jogar, né? Tentar. O Cris falou tanto que ele até saiu agora, gente. É, né? Eu queria só adicionar, então, ao que o Cris e a Leila falaram, que, assim, você vai ter muita oportunidade durante o curso. Você vai ter muita oportunidade de experimentar tudo. Você vai ter a oportunidade de entrar no hospital e ver como que é a vida lá dentro. Você vai ter a oportunidade de trabalhar com professores em pesquisa. Você vai ter a oportunidade da monitoria e ver como que é para você ajudar nessa carreira de docência. Então, assim, oportunidades não faltarão para você experimentar todas as áreas. Gostaria de ler um comentário aqui que foi feito para o André, feito pelo André Catani. Ele diz: conheço o André desde a educação básica, ele é uma esponja em termos de interesse por diferentes áreas de estudo. Isso contribuiu muito, e a iniciação também foi fundamental. Então, só demonstrando, né? É só um puxa-saco, só. Entendi. A próxima pergunta é do Rogério Marcos Monteiro. Ele perguntou qual foi a maior dificuldade na área acadêmica e diferença de seguir no exterior e no Brasil. Bom, acho que essa é para mim. Então, eu gostaria de comentar assim que não existe área fácil, não existe área difícil. E isso vai depender do seu interesse. No caso específico da academia, bom, não é mistério para ninguém que a gente sabe das limitações, das dificuldades que a gente tem no Brasil, principalmente em termos de financiamento para pesquisa, mas considerando a minha trajetória pessoal, a minha experiência pessoal, eu diria que toda a base, a formação que a gente tem, principalmente na USP, especificamente no curso de Física Médica, ela não deixa a desejar em nada para você eventualmente migrar para uma área no exterior. Então, assim, embora a gente tenha a limitação em termos de equipamento, de infraestrutura de laboratórios, a parte técnica, o conhecimento que a gente consegue adquirir fazendo essa graduação, estudando no Brasil, ela é, em alguns casos, até muito superior do que o que você encontra em certos locais aqui fora. Então, assim, dificuldade, eu não sei, depende. Você, lógico, você vai ter que aprender uma língua nova, você tem que se adequar a uma cultura nova, você vai ter que aprender certas coisas, mas se realmente é um caminho que você tem interesse, que você está preparado para batalhar, para correr atrás, eu acho que você tem grandes chances de se dar bem. E, assim, não fique com aquela mentalidade ou com aquela impressão que, não, eu estou fazendo minha graduação no Brasil, então, nossa, eu não tenho chance nenhuma de conseguir ir lá para fora. Não. A nossa formação ela é bastante sólida, você vai ficar de igual para igual, em muitos casos melhor do que pessoas de outros lugares. E, assim, em termos de infraestrutura, fazer pesquisa no exterior é um pouquinho mais simples, no sentido que a gente tem mais facilidade para ter acesso a equipamento, até mesmo comprar reagentes, por exemplo, numa pesquisa, coisa que no Brasil demora muito tempo para chegar ou é muito caro. Aqui é mais fácil, sem dúvida. Porém, não adianta nada você ter acesso a equipamento se você não tiver uma formação básica sólida. Então, assim, eu diria que tem uma diferença grande, mas como tudo tem prós e contras. As pesquisas que são feitas aí no Brasil, devido a essa limitação de financiamento, por exemplo, elas acabam sendo muito interessantes e relevantes, porque a gente acaba aprendendo a se virar, que nem a gente brinca aqui com fita crepe e um pedacinho de arame, a gente faz milagre, a gente é MacGyver. Então, quando você cai num laboratório que tem uma infraestrutura um pouco melhor, você vira uma referência, porque agora, calma aí, eu estava acostumada a ter que consertar um equipamento, porque senão não tem como, e de repente você chega num lugar que tudo funciona, então, nossa, aqui é só aplicar o meu conhecimento, é só fazer aquilo que eu fui treinada. Então, assim, se você ficar no Brasil, ou se você for para o exterior, você tem grandes possibilidades de fazer coisas muito legais e muito interessantes e contribuir para seja qual for a área que você for. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Muito bom, muito bom. A próxima pergunta é do Denilson Machado. Ele diz: eu gostaria de saber do Cristiano o que ele acha de quem faz o caminho inverso ao dele, fazer uma residência hospitalar e voltar para fazer pós-graduação em Física Médica. Olha, muito boa pergunta. E eu acho esse caminho inverso um pouco mais difícil, porque geralmente
o pessoal que vai trabalhar na área clínica, né, hospitalar, como eu falei antes, principalmente aí no Brasil, essas coisas elas são um pouco mais separadas, né? E acho que você entra numa rotina de trabalho na clínica que é pesada, entendeu? Que acho muito difícil você conseguir depois construir uma carreira acadêmica, né? E, aliás, essa foi uma das coisas que eu pensei, né? E tem aquela questão também do retorno financeiro. O retorno financeiro da clínica, todos sabem que ele é maior do que o retorno financeiro que a gente tem, às vezes, na área acadêmica, né? Claro, com as devidas exceções. Então, é aquela coisa que fala assim, o cara começa a ganhar dinheiro, depois ele não quer mais pensar em parar para estudar, fazer um mestrado, doutorado. Então, tem todas essas coisas que você tem que considerar se você está pensando em fazer esse caminho. Eu lembro que quando eu fazia residência no INCA, o pessoal realmente fazia um certo milagre, né? Que eles conseguiam fazer um mestrado lá no IRD, no Rio, né? Que era uma instituição de pesquisa, mas que trabalhava com linhas bem clínicas, e o pessoal trabalhava e conseguia, com muita dificuldade, fazer um mestrado, doutorado. Não é impossível, não, tá? Dependendo de onde você estiver, o caminho que você escolher, isso é possível, né? Ou uma carreira no exterior, como eu falei, que aqui você consegue também conciliar. Mas, realmente, fazer o caminho inverso, eu acho um pouco difícil, mas não impossível. Ainda... outra pergunta para ele saiu de novo. Mas tem uma outra aqui que eu acho que é pro André, né? Quais do Rogério Marcos? Quais são algumas ramificações de P&D na área de física médica? Vixe, tem tanta coisa. Nossa, sério, tem tanta coisa. Assim, eu trabalhei muito na área de instrumentação, na parte mais focada em eletrônica, né? Só nessa área já tem assim um leque assim absurdo. E a física médica nem de perto se resume a essa área. A física médica tem em pesquisa e desenvolvimento assim é muito grande o leque, mas é muito grande o leque. É quase igual responder o que é física médica, essa pergunta. Porque eu diria assim, depende muito do que ele quer saber. Se ele quer saber de P&D em empresas, você vai estar normalmente falando de P&D aplicada, de pesquisa e desenvolvimento aplicada, focando em tentar gerar um produto, alguma coisa de interesse para aquela empresa. Então, assim, vai depender muito da empresa que você trabalha. Então, pessoas que fazem pesquisa e desenvolvimento na Varian. A Varian é uma das maiores empresas de radioterapia do mundo, e elas com certeza vão pesquisar alguma coisa relacionada a tratamento de radioterapia. Pode ser um software de como fazer melhor um processamento de planejamento de radioterapia, pode ser na parte do equipamento, de como que o equipamento pode ser melhor para radioterapia, pode ser na parte eletrônica mesmo do equipamento. Tem, assim, uma abordagem muito grande. Se a pessoa for fazer um trabalho na área de, não sei, ultrassom, é uma física totalmente diferente do que a gente está falando de radiação, é um mercado totalmente diferente, e você tem a área de controle de qualidade, você tem a área de radioproteção. Então, assim, desculpa, eu não consigo terminar essa semana essa resposta. Então, eu acho que a gente... desculpa, o nome de quem perguntou foi... Rogério, eu recomendaria você continuar assistindo as palestras de hoje, de amanhã, para abrir assim todas as áreas, e você vai ver assim que tem muita coisa. Não sei se Leila e Cristiano gostariam de acrescentar alguma coisa. Desculpa, das 3 vezes que eu tentei desligar meu microfone, eu acabo cortando a chamada. Então, eu não escutei a pergunta. Era sobre as ramificações de P&D na área da física médica. Bom, eu diria que, assim, pensa em algo que você gosta ou que você quer fazer, sim, está incluso na física médica. Pode ser, sei lá, desde a parte de legislação, de business, eletrônica, ótica, biologia, enfim, é que nem o André falou, a gente não termina essa semana de falar os exemplos. Então, assim, seja o que você pensar, o que você imaginar, sim, você consegue de alguma forma se infiltrar nessa área sendo um físico médico. Então, mais amplo que isso é difícil de achar. A última pergunta aqui vai justamente para o Cristiano, é do André Felipe.
Ele pergunta: Cristiano, gostaria de saber se aí no Canadá é necessário a pós-graduação para atuar na área. Com graduação e residência isso não é possível? E como funciona o credenciamento dos físicos médicos? Tem as provas de certificação e prova para alguma coisa? Como eu falei, ele aqui eles não tem essa possibilidade que a gente tem no Brasil, que é você fazer uma graduação em física médica, né? E daí direto fazer a residência. Então, geralmente o pessoal aqui faz, como eu falei, não necessariamente um curso de física, né? Eu conheço pessoas de outra área, da engenharia, que depois resolveram fazer a residência. O que acontece é que o mestrado ou doutorado, que, por exemplo, se você começa fazendo mestrado ou doutorado aí no Brasil, esse mestrado e doutorado ele não é reconhecido pelo CAMPEP, que é essa organização que eu mencionei, né, que credencia não só as residências, mas também os cursos de pós-graduação no Canadá e nos Estados Unidos. Então, por ele não ser reconhecido pelo CAMPEP, o teu mestrado, doutorado, aí você tem essa possibilidade de fazer o que eu fiz, que é um curso de certificação, onde basicamente é um ano de cursos teóricos, a maioria das disciplinas todas que eu já tinha visto aí durante a minha graduação, pós-graduação, né, no Brasil, e fazendo esse curso de certificação, aí sim você está habilitada, como se reconhecesse a habilitação do teu mestrado e doutorado. E aí você tem que fazer a residência de novo, né, que é o meu caso, ainda estou nesse processo. Eu ainda vou fazer a residência aqui de novo, mas é uma coisa que eu não vejo como uma desvantagem, porque a rotina de trabalho do físico médico na clínica aí no Brasil e aqui no Canadá, e acho que um pouco nos Estados Unidos também, ela é relativamente diferente, né? Então, eu não me incomodaria ter que passar por essa nova experiência, né, e aprender um pouco mais como que é a rotina deles aqui na clínica, tá? Então, esse seria o caminho. Ou você vem da graduação daí, tenta fazer uma pós-graduação aqui, que aí você já faria um mestrado, doutorado, que é reconhecido, e depois você seguiria para a residência. Mas não tem a opção de vir da graduação para a residência direto, como a gente tem aí no Brasil. A da certificação a gente também tem, as mesmas que a gente tem no Brasil, né? A gente tem a IABA-FM, que você precisa ser, e a CENEM também, né? A gente precisa daquelas certificações para trabalhar no hospital, e aqui é a mesma coisa. Antes de você trabalhar, você também precisa passar por uma prova e uma certificação para poder trabalhar na clínica. Não sei se eu respondi a pergunta. Acredito que sim. Então, eu queria agradecer a vocês, mais uma vez, pela participação, por falar sobre as experiências pessoais de cada um. E agradecer a todos que estão assistindo também, pela presença. E a gente fica aí, vai entrar na próxima sessão. Obrigada.